Essa curva na rodovia MG-260 que liga Cláudio à BR-381 mudou a vida de Marcelo. Quando assim que eu fui fazer aquela curva ali, veio outro motoqueiro, invadiu a autopista que eu tava e bateu de frente comigo. Ele perdeu o braço, mas não perdeu a vontade de lutar. Além do kickbox, Marcelo se dedica às aulas de jiu-jitsu. O jovem vencedor na vida quer se tornar também um campeão do esporte. O Marcelo Ribeiro já veio para a equipe, ele já treinava em outra equipe. Disputou alguns campeonatos, então eu conheço todos os atletas, eu tenho contato com todos os atletas da equipe toda. O mestre Adair completa 90 anos, 28 de março, salvo engano. 90 anos é um mestre que pratica jiu-jitsu há mais de 60 anos. Aprendeu com o mestre senador, aprendeu com os japoneses. Porque ela te dá confiança, dá saúde, você pensa de uma maneira diferente. Você fica consciente, fica tudo. Tudo é importante. As quedas são importantes, ele é o pessoal. E tem todos, com até dentro por vir, com essa técnica que é importante. Eu tenho atleta com deficiência física, deficiência cognitiva. Eu tenho um senhor que teve um AVC há 3 anos. Ele tem 78 anos de idade, faixa preta, voltou a treinar, está treinando até hoje. Tenho alunos com problema de autismo. O jiu-jitsu não tem idade, não tem sexo, não tem fronteira. O jiu-jitsu é para todos, literalmente. Então eu dirigi várias vezes, treino para ele e na competição também, as competições sempre eu estou presente. Então eu presenciei essas lutas nessas competições. Eu já tinha visto, mas nunca tinha tido aluno. Então é um desafio diferente. Devido ao tempo que eu já treinava, eu já tinha o quê? Nessa época eu já estava com uns 15 anos de jiu-jitsu já. Abre o leque no seu pensamento para você já conseguir adaptar aquele aluno para um meio, que é um meio diferente dele. Então você vai trazer para o seu mundo, mas o quê? Respeitando as limitações dele. Você interage com toda aquela família, né? A família do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma família. Você interage naquele novo núcleo aí. Então só agrega, não tem nada de ruim no jiu-jitsu. O que importa é ele fazer o melhor. Ele fez o máximo que ele conseguiu ali, respeitando o coleguinha, o adversário. Ele fez o máximo que ele conseguiu. E foi muito bem. É aquela questão. E com o que ele vai pensar da próxima vez? O que eu posso fazer para melhorar? O importante é que ele seja sempre a melhor versão dele. Eu vejo que o jiu-jitsu a gente consegue adaptar. De repente você está com uma dor, você muda o tipo de jogo, você vai adaptando em cima das suas condições físicas. A gente trouxe 82 atletas. O nosso intuito maior é tirar as crianças, os adolescentes das ruas, né, do meio do tráfico. Muitos já começaram a dar aula, trabalho de instrutor. Então o jiu-jitsu traz um futuro diferente para as crianças. Bora, põe no chão, bora! O esporte, principalmente o esporte de contato, que exige concentração, exige regras específicas, que exige o respeito com o oponente, né? Isso é algo que dá limites para a pessoa tem que entender sobre regras. Apesar de ser uma luta corporal de contato aparentemente agressiva, mas é algo que exige regras rígidas, né? Tem muitos alunos autistas, tá? Eu tenho muitos alunos com crise de ansiedade e eles treinam jiu-jitsu e os pais chegam para mim e falam: meu filho mudou. Pessoas aí de muleta praticam jiu-jitsu. Tem um aluno meu lá que ele não tem as 2 pernas, né? Só no joelho. E ele treina jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu é para todos. A luta de contato e depois eles se cumprimentam, se abraçam e no maior respeito ainda fazem reverência um para o outro, né? Isso é algo que não é comum. Fora do tatame, fora da
Isso disciplina a pessoa. O atleta dá-se a dizer que ela é uma pessoa que treina, que ela dá um tempo grande da sua vida treinando os fundamentos daquilo que ela está fazendo. Então isso vale para qualquer coisa que você faz na vida, mas principalmente para o esporte de alto rendimento. Eu comecei a lutar jiu-jitsu com os meus 15 anos e pude retomar a minha vida de lutador. Não só lutando, mas pedalando e dando continuidade na vida. E não importa as circunstâncias, hoje é o meu segundo torneio como paradesportista e não conquistei. Mas conquistei a esperança de que ainda vou lá. A vitória não está no fato somente de conseguir finalizar o nosso oponente. A vitória está no fato da gente se levantar da cama, romper com as limitações e não aceitar que qualquer que seja a limitação impeça a gente de conquistar nossos objetivos. A vida da gente para por um acidente, é transformada, mas depende de como a gente enxerga. Hoje, em uma finalização, eu não consegui conquistar o pódio, mas a finalização aqui não me finaliza na vida, ou seja, o meu objetivo não acabou. Eu não paro e eu vou continuar. Tem muito mais para frente, tem muito mais experiência, tem muito mais campeonato para lutar. Não existem limitações, não existem impossíveis para quem coloca na cabeça que vai romper. E essa é a minha palavra, eu acredito que é isso. Isso aqui não é deficiência, isso aqui me prova todos os dias um pouco mais. Como a gente ouve numa campanha, né? Não coloque o D na minha eficiência. E hoje eu estou lutando para chegar lá. A minha família foi sustentáculo, o pilar de tudo isso. Hoje, a dificuldade, meu acidente aconteceu aos 25 anos e já fazem 20 anos. E você perde algo fundamental que é um dos braços. E voltar a competir, a pessoa tem que estar com autoestima e tem que estar muito resiliente. A pessoa tem que ter uma autoestima muito firme e um acompanhamento social muito grande, né? Da família, do professor. Às vezes até quem estava treinando tem condições todo fisicamente bem, mas tinha assim, uma preguiça, hoje eu não quero. E quando via ele treinando, a pessoa se sentia mais motivada ainda. E foi tranquilo, saiu muito bem, então não tinha aquela questão de coitado, ele é um coitado, que ele tem as deficiências, então nós temos que tratar como coitadinho, não. A pessoa pegava pesado com ele, que realmente ele era um atleta bom. Entendeu? Jiu-jitsu trouxe para mim a melhora na qualidade de vida, né? É uma comunidade onde a gente se ajuda, né? E traz melhorias tanto para a vida, né? Não só dentro do tatame, mas coisas que a gente leva para a vida, disciplina, o respeito, a hierarquia. Quando a pessoa está vivendo um luto de um ente, né, querido, que se vai, um viúvo, por exemplo, né, perdeu a esposa, para esse viúvo, dando um exemplo, ele volta à vida rotineira. Depois de um tempo, volta a trabalhar, volta a conviver socialmente. Agora, quem perde um membro, ele não vai ter aquele membro mais como o outro não vai ter o ente querido, só que ele tem ali agora a visão do outro em cima dele. Me vê faltando um pedaço. A parte complicada desse luto de alguém que perde um membro é a aceitação do outro, a aceitação social. Uma frase que mexeu comigo: as muralhas não se levantam na nossa vida para impedir que a gente conquiste a terra prometida. As muralhas se levantam para que a glória da conquista seja dada a Deus. Hoje, a falta da minha perna é exatamente a oportunidade que eu tenho para glorificar a Deus e levar uma palavra para quem precisa, inclusive para entender que não é a perna que nos faz mais que vencedores, mas Cristo Jesus que nos faz mais que vencedores. Hoje nós contamos na 8ª edição, no mês de dezembro, que é um mês atípico, com 1.200 atletas disputando cinturões, categorias com kimono, sem kimono, trabalho de deficientes físicos, deficientes visuais, homenageando primeiramente aos mestres, aos professores, né? E dando ênfase a esses atletas que não conseguem se encaixar, se incluir. Mas a gente abraça essa causa, entendeu? De todos aqueles que se superam os limites, como uma deficiência física, uma deficiência mental, uma deficiência visual. Então é isso.
JJFA, 2 anos, muita felicidade de estar aqui hoje com a expectativa além do limite, e é isso. Sobre a possibilidade do jiu-jitsu hoje crescer, a JJFA vai tentar trazer para vocês o máximo de respeito, porque o respeito é importante para todos nós. Fora isso, se um dia o jiu-jitsu vai ser olímpico, não sei, vai depender daqueles que estão lá em cima. O importante é que hoje nós estamos levando o jiu-jitsu para pessoas que têm condição e para aquelas pessoas que não têm condição. Esse evento a gente demanda aí de 2 meses para fazer o evento. Assim que termina o evento, a gente já pensa no próximo evento, do staff completo. Entre o staff simples, portaria, arbitragem, limpeza e mídia. Se tratando de mídia, a gente sabe a importância do patrocinador. Nós da JJFA estamos nos preparando para cada vez fortalecer o seu vídeo, a sua ponta, para que você possa alcançar um sucesso não somente nacional, mas assim mundial. Uma pessoa jovem que perde um membro, ele tende a passar pelos 5 ciclos do luto. Então, assim, esse ciclo do luto que ainda algumas ciências apontam, não é que esse ciclo de 5 etapas, né, a pessoa passa primeiro pela negação, né, depois ele passa pela raiva, depois ele passa ali com a barganha ou ali tentando se equilibrar, depois uma certa depressão ou tristeza, vamos falar assim, e depois a aceitação. Nós temos na academia pessoas que começam aos 5 anos, temos pessoas que começam aos 70 anos de idade. O importante é continuar. Para você ver, hoje em alguns países o jiu-jitsu é matéria obrigatória na escola. Abu Dhabi, por exemplo, já há uns 15 anos, portou muitos professores de jiu-jitsu do Brasil, muitos. Tem muitas escolas que já têm o jiu-jitsu no currículo. Em Minas, por exemplo, a federação já tem mais de 10 mil federados, pelo menos umas 4 mil academias. Já vi muitas transformações. Criança com problema de toda ordem, problema social, problema com justiça, problema emocional, problema psicológico, entrar para o jiu-jitsu e se transformar. Uma criança, por exemplo, com TDAH ou autismo, ele não gosta de contato. E chega no jiu-jitsu, é contato, é abraçar, é estrangular, é derrubar. E tem exercício na academia que você abraça os colegas e fica rolando no tatame. Então ele supera isso. O seu exercício de contato, sim, tem lesões. Você pode machucar no campeonato. Às vezes as lesões são mais sérias, mas os árbitros são treinados para interceder, principalmente na luta de criança, principalmente na luta de 15 anos abaixo. Ele sabe que a criança vai machucar e ele vai e para a luta antes que isso aconteça. Você tem que trabalhar muito. Olha, na segunda-feira eu começo às 6 horas da manhã a dar aula de personal e eu vou até às 22 horas. Antes de começar o jiu-jitsu, eu tinha até um certo preconceito. O mestre brinca muito comigo, porque eu já conheci o mestre antes, né? E aí eu comecei a buscar artes marciais, porque eu queria uma atividade física bacana para poder participar. E aos 31 anos de idade, a convite de um amigo meu, de um colega meu de trabalho, eu dei a chance para o jiu-jitsu. E foi fazer a primeira aula e nunca mais parar. Eu gosto muito, né, de acompanhar o trabalho dele, Jean-Jacques Machado. Ele é um modelo para mim, não pela técnica só, porque é muito apurada, mas também por causa de... Ele nasceu sem os dedos da mão esquerda. E eu me identifico muito porque a minha irmã também tem isso. Minha irmã também não tem os dedos, né, na mão esquerda, ela nasceu com a mesma debilidade, né? E ela faz tudo, e ele também faz tudo. E ele desenvolveu várias técnicas, né, baseadas em alavancas por causa dessa dificuldade que ele tinha, né? Qual que é a sua desculpa, né? Qual que é a minha desculpa para poder não entrar no tatame, vestir um kimono e encarar ali uma luta e tentar ser melhor, tentar melhorar? Não tem um membro superior, tem alguma coisa, mas ele compensa em outras coisas. Às vezes o braço que ele tem força para o outro braço que ele não tem. Não tem cor, não tem profissão, não tem religião, não tem nada, não tem crença. Aqui todo mundo é tratado
Pode acontecer, às vezes a pessoa pega um lado e precisa de pegar o braço de lá, por exemplo. Quer pôr uma guarda-aranha, por exemplo, e dominar os dois braços. Só que aí ele fala assim, ele vai para um braço, só que para sair da guarda-aranha com o braço, fica fácil você sair, que você joga para dentro e sai. Quando você tem os dois, você consegue fazer dois pilares, aí você segura o adversário com os dois braços, então o adversário fica preso. Quando ele não tem um braço, você segurou só num, a saída dele fica mais fácil. Ele consegue jogar para dentro. Tá, a questão, o esporte coletivo tem diversos, então tem várias cabeças pensantes, ali é uma só. É um com um, então ali, você tem que concentrar o tempo inteiro, a concentração é sua, né? Então o tempo inteiro. Primeira coisa, respeito com o adversário. Pelo menos na área que eu trabalho, no lugar que eu trabalho, eu posso te garantir, não tem nenhum treinador, não tem ninguém que treinava. Nenhum. Não tem ninguém disciplinado. Inclusive, a grande maioria das pessoas que estão aqui é por indisciplina. Porque não tiveram ali regras, que não tiveram respeito com o outro. Né? Porque eu posso usar um potencial que aparentemente para mim é negativo, como a ansiedade, mas usar ele como catapulta. Me alavancar para algo maior. Né? Usar a ansiedade como forma de potencial humano. Então isso a psicologia consegue fazer. Mas o jiu-jitsu é mais inclusivo que qualquer outro esporte. É uma arte que eu venho acompanhando há mais de 20 anos e como árbitro há mais de 15. E desse tempo que eu estou arbitrando, eu vi diversas pessoas com pequenas deficiências, como falta de um membro ou deficiências visuais ou auditivas. Nenhuma delas deixaram de competir. Todas elas acabam sobressaindo em algumas lutas. Já vi atleta com menos de um braço, né, de atleta que estava completamente exposto a uma luta severa com o atleta, mesmo que ele não tenha um membro, e esse atleta acabou ganhando. Às vezes eu tô faltando um pedaço, mas eu estou inteiro. E tem gente que está inteiro, mas falta algum pedaço. O psicólogo ali se aperfeiçoa atendimento infantil, um atendimento de uma doença específica, como eu sou pós-graduado em dependência química, então eu tenho uma especificidade maior no atendimento para dependentes químicos, mas tem psicólogos hoje com treinamento com base em atletas de alta performance, pós-graduação nessa área. Eu acredito que o sentido de qualquer esporte, um dos ensinamentos dele é esse, que uma hora eu vou perder, né? Talvez uma das lições mais grandiosas que tem o esporte é saber perder, né? Mas algo muito importante que também o esporte nos dá é fazer da tragédia ou da derrota um triunfo também, porque na derrota a gente aprende. Acredito que essa superação, né, de uma pessoa que está praticando um esporte que necessita daquele membro parte prioritária, fundamental, e ver uma pessoa lutando, às vezes não precisa nem de ser um vencedor da luta ou nem ganhar uma competição, mas ele está ali se colocando como oponente a um outro que tem dois braços, mas mostrando que aquilo que eu falei anteriormente, talvez lhe falte um braço, algo fundamental, mas aquilo que me move, que são as minhas ideias, as minhas convicções, o meu querer, os meus desejos, está inteiro, ficou intacto. O ser humano, na minha abordagem psicológica, ele é visto como um ser biopsicossocial espiritual. E aí, no caso espiritual, não tem nada a ver com questão de religião. A espiritualidade é questão de transcendência, eu ver para além de mim mesmo, né? Eu consigo saber que amanhã eu tenho um trabalho para me vir. Uma pessoa que falta um membro não é um doente, né? Agora, a partir de uma frustração e a partir de uma perda, a pessoa pode adoecer a ponto de, por exemplo, usar droga? Claro, claro. Uma pessoa, por exemplo, ela pode perder um braço e parar naquele ciclo de depressão? Pode. O que paralisa? O que uma pessoa que poderia ser exemplo
ou que poderia, através do corpo, que é mensagem para o outro, continuar lutando e agora não querer aparecer mais. Ele pode justificar de várias formas, inclusive nesse ciclo do luto. Às vezes pode parar num desses lugares, estacionar num desses lugares e em um desses lugares ela não conseguir caminhar. Para quem acompanhou, está acompanhando esse documentário, e em determinado momento foi oferecido a ele contar a história dele e ele negou. O ser humano é um ser de escolha. Ele faz o que ele quer, ele não é obrigado a alimentar as outras pessoas com a história dele. Ele pode, em determinado momento, escolher não contar ou não se expor, né? Talvez ele não se sinta bem sendo gravado, ou aquela história, do jeito que for para ele, ainda é traumática e ele não quer contar aquilo, porque aquilo revive uma dor muito grande. Ele vai reviver o dia da perda do braço, o dia que ele perdeu o braço. Nós somos um amontoado de escolhas que nós fizemos durante a vida. Então as pessoas têm que respeitar. Acredito que o ser humano é esse ser único, irrepetível, e ele dá sentido à vida dele de acordo com a história que ele faz. Bora, o mundo não vai te tratar diferente porque você tem uma deficiência. Então você tem que arregaça as mangas, levanta a cabeça e vamos. Quer treinar? Vamos treinar. Nós fomos feitos para exercitarmos. Se a gente não fizer isso, a gente vai envelhecer muito rápido.